E nós vamos observar esta porção importantíssima da Epístola Joanina. Do verso 1 ao verso 10 será o nosso texto. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Senhor, esta é a tua palavra lida e será exposta agora. Pedimos que o Senhor fale conosco, que os nossos entendimentos estejam atentos e alcançados sejam eles pela tua graça e pela mensagem do Evangelho. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor, para que ela ouça a fiel pregação do Evangelho. Tem misericórdia do pregador, para que ele seja fiel e claro na exposição das Escrituras, para que a tua igreja seja edificada, seja santificada, seja enriquecida com a mensagem da graça. Esta mensagem que devemos cotidianamente aprender e ouvir. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Certamente os irmãos não têm nenhuma dificuldade de compreender o texto que nós lemos aqui. Esse é um texto muito simples da primeira epístola de João, e tudo que está aqui possivelmente já foi ouvido por você, já foi aprendido em algum momento, em uma escola dominical, em alguma reunião da igreja, em alguma leitura particular, em algum sermão que você ouviu. Não há nada surpreendente aqui para aqueles que já caminham com Jesus e conhecem a sua palavra há algum tempo. Mas por que nós devemos pensar nesse texto? Esse texto nos ensina basicamente um tema importante, e é com esse tema, baseado nesse texto, que eu quero concluir essa pequena série de sermões sobre a glória de Cristo. Quando nós estudamos sobre Cristo como a glória do Evangelho em Colossenses 1, nós vimos lá que é Cristo quem coroa toda a mensagem do Evangelho. E a glória do Evangelho é o próprio Cristo. Nós vimos que Cristo é o centro ou epicentro de toda a Escritura. Toda a Escritura aponta para Cristo, ela converge para Cristo. Mas nesse texto nós vamos aprender que Cristo é a glória do cristão também. Não somente a glória do Evangelho, mas é a glória do cristão. Por isso o cristão deve observar atentamente o que o Evangelho diz a respeito de Cristo, porque quando o Evangelho fala sobre Cristo, fala sobre você também. Fala sobre o que você deve ser como cristão, fala sobre o que você não é ou não tem sido. Se você não é cristão, quando você estuda sobre Cristo, o texto bíblico vai mostrar como você está distante de Cristo. Então, o poder da mensagem a respeito de Cristo e sua obra denunciam muitas coisas em nós e encorajam muitas coisas em nós. Quando nós observamos esse texto e entendemos que Cristo é a glória do cristão, nós vamos observar que Cristo tem a nos ensinar muitas coisas concernentes à luz,
concernente à verdade, concernente à comunhão, concernente à caminhada com Ele, concernente à confissão de pecados, concernente a uma consciência profunda que devemos ter a respeito do auto-engano. Quando o verso 8 nos diz que se dissermos que não temos pecado, nos enganamos e a verdade não está em nós. Eu também poderia denominar o título desse sermão de As Astúcias do Auto-engano Pessoal. Talvez você já tenha passado por isso, que a sua própria mente ou a sua própria compreensão acerca de você mesmo foi algo errado. Afinal, a própria Bíblia diz que nós não devemos nos orgulhar em nós mesmos. A própria Bíblia diz que nós não devemos elogiar a nós mesmos, que a tua boca não te louve, que outro louve a você mesmo. Mas numa era de marketing pessoal, de marketing digital, de marketing institucional, de marketing eclesiástico, uma era de marketing marcada pela venda da imagem, é muito fácil nós nos enganarmos a nós mesmos. É muito fácil nós sermos uma pessoa completamente distinta nas redes sociais, nas nossas relações públicas, ou não necessariamente na internet, mas nas próprias relações que nós temos. Quem dirá, por exemplo, aqueles que trabalham com vendas, que muitas vezes devem atender os seus clientes de modo sorridente, de modo simpático, mas por dentro estão completamente destruídos, devastados, assolados, entristecidos, deprimidos muitas vezes, mas demonstram, e têm que demonstrar, pela conjuntura social do que é o comércio, um tipo de alegria e confiança ao cliente. Ele tem que dizer que o cliente vai vender, que o mercado vai mudar, que haverá uma guinada econômica no Brasil. Que seja essa uma verdade profética, porque nós estamos precisando assim no Brasil. Mas muitas vezes aquele personagem do vendedor, ele não é a pessoa. A imagem do blogueiro, do youtuber, não é a pessoa. É um personagem, apenas um personagem. Mas o Evangelho vai nos falar a respeito de nós mesmos. Por isso que essa passagem de João, ela começa nos ensinando sobre um ponto muito importante para a vida de todo ser humano. Ela começa nos ensinando sobre a morte. O pressuposto de João aqui é a morte. Do versículo 1 até o versículo de número 3, o objetivo de João é nos mostrar a importância da morte e a importância da vida. E onde está a fonte da vida. Veja que no verso de número 1, João vai dizer: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito, diz o que aí, irmãos? Ao verbo da vida, uma referência à palavra da vida. A palavra da vida. O início da epístola é muito semelhante ao início do Evangelho. Há coisas distintas aqui, por exemplo, João diz, nós apalpamos, os nossos olhos viram, nós contemplamos, com respeito à palavra da vida. Quando João está falando de vida, é porque é um contexto de morte. Isso está no verso 8, isso está no verso 9, isso está no verso 7, isso está no verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, o contexto dessa passagem, desse capítulo, em primeiro lugar, é um contexto de morte. A realidade da morte presente no coração dos homens. Aquele que não tem Jesus está morto. A sua vida é uma vida de morte. E a vida de morte é uma vida também de auto-engano. É uma vida de autopromoção, de algo que não corresponde à verdade. É produto vendido no Mercado Livre e quando você recebe errado. Do tamanho errado, da cor errada, do modelo errado. Agora nem tanto, né? Agora nem tanto. Mas no mundo espiritual, quando você não entende a respeito da vida e da morte, você não entendeu a respeito de nada. Você não entendeu a respeito de nada. Aqui, João vai nos mostrar o homem redimido, reconciliado com seu Criador pela obra de Cristo. João vai nos mostrar o homem caído, quando redimido, e o que acontece com ele quando isso ocorre. A reconciliação, a comunhão, a presença dele, o envolvimento dele com a igreja. Você tem percebido que tudo que nós temos falado em vários sermões, a coisa acaba convergindo de novo para a igreja. E isso é muito simples de entender no Novo Testamento. Porque o centro da dinâmica da obra redentora de Cristo e do Espírito Santo na vida dos homens, a partir do Novo Testamento, que é onde fica mais claro, é a igreja. A igreja é o coração que motiva tudo isso. Essa vida reconciliada é uma vida reconciliada com Deus por meio de Cristo,
e com os outros. Cristo é a glória do cristão, e quando Cristo é a glória do cristão, o cristão glorifica Cristo em comunhão com aqueles outros que também são a glória de Cristo. Ou Cristo é a glória deles. Estes aspectos racionais são mais do que racionais na Epístola de João, eles são relacionais. Cristo é o ponto de partida de toda a vida espiritual e Cristo é o ponto de convergência. Ele atrai todas as coisas a Ele. João nos mostra que Cristo é a luz que norteia o cristão e habita no cristão. Por isso que, mais uma vez, João vai enfatizar aqui palavras como trevas, como escuridão, como perdição, como mentira. Porque tudo isso, irmãos, trevas, escuridão, perdição, habita na vida do homem sem Deus. O homem sem Deus está habitado pela escuridão. E quando nós falamos de escuridão, no primeiro sermão dessa série, quando eu falei de trevas, devemos nos lembrar que trevas não significa apenas ignorância. É isso também, mas trevas significa uma posição de inimizade contra Deus, consciente, uma militância contra Deus. Essa é a condição do pecador. Será que essa é a sua condição nessa noite? Observe que quando João diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Esse primeiro versículo nos aponta para alguns aspectos sacramentais da vida da igreja. A igreja tem dois sacramentos: o sacramento da ceia e o sacramento do batismo. Este primeiro versículo nos aponta para o que acontece na ceia, porque a ceia representa, a ceia é um grande, entendam a minha expressão, é um grande teatro espiritual para representar uma realidade profunda a respeito da obra de Cristo. É na ceia que nós vemos os elementos, é na ceia que nós contemplamos os elementos, é na ceia que nós tomamos, pegamos os elementos, comemos e bebemos, comemos o pão e bebemos o vinho. Então há uma relação assim na ceia, com Cristo, que é representado na ceia. Eu vejo, eu contemplo, eu toco, eu como, eu bebo, eu participo de Cristo. João está dizendo exatamente isso aqui. Nós, os discípulos, participamos de Cristo. No capítulo 6 do seu evangelho, ele fala algo semelhante. Jesus dizendo: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aquele que caminha com Cristo, que vive com Cristo, tem uma participação em Cristo. Tem uma relação com Cristo. No verso 2, então, João vai dizer: e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Observe. No início do verso 2, a vida se manifestou, a ideia de manifestar aqui é uma ideia de revelação, de mostrar-se, essa é a ideia de manifestar. João diz, nós vimos então essa manifestação, e depois de termos visto essa manifestação, nós damos testemunho, nós anunciamos a vida eterna, a que estava com o Pai. Anunciamos a vocês também, aqueles que estavam recebendo a epístola. O que ele diz no verso 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, como nós vimos, como nós ouvimos, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Como é que temos comunhão com João? Como é que temos comunhão com os nossos antepassados na fé? Guardando a mesma fé que eles guardaram. Crendo no mesmo Cristo que eles creram. Por isso João diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O verso 4 nos mostra o objetivo de João. O objetivo de João é que o evangelho seja recebido por vocês, irmãos. Que vocês ouçam, que vocês guardem, que vocês testemunhem do evangelho,
que vocês falem desse evangelho para outras pessoas e que esse evangelho gere comunhão entre nós. O que é a comunhão? O que é a comunhão que João fala? O que é a comunhão que em outras partes das Escrituras nós aprendemos? É esta caminhada lado a lado de discipulado cristão rumo a Cristo, seguindo a Cristo, servindo a Cristo, servindo os outros. João nos diz que é um efeito imediato do aprendizado do Evangelho à vida de comunhão. Aprendemos o Evangelho, valorizamos a vida de comunhão. Se não aprendemos o Evangelho, não valorizamos a vida de comunhão. Mas é preciso fazer aqui uma ressalva, que há aqueles que buscam e conseguem uma vida de comunhão em muitos lugares, de muitas formas. Aquele jogo de futebol que os homens se encontram numa quarta-feira, numa sexta, numa quinta, é uma espécie de comunhão, mas não necessariamente o Evangelho pode ser o centro daquilo. Aquele café num shopping, que as amigas se reúnem, um cinema, uma saída, uma ida ao parque, uma viagem, pode ter comunhão, mas não necessariamente a comunhão na verdade. O Evangelho é a comunhão na verdade. As nossas relações espirituais são baseadas na verdade. Isso é o que nos conduz, é isso que João está dizendo. Essa é a grande motivação da igreja receber a pregação, ouvir o ensino, assimilar isso e aplicar isso. De que forma? Testemunhando acerca do Evangelho e zelando pela comunhão. Duas coisas importantes. A igreja de Cristo, uma igreja saudável, é uma igreja que proclama o Evangelho. E é uma igreja que alimenta a comunhão. As duas coisas. O que adianta nós sairmos por aí para pregarmos o Evangelho, nos semáforos, nos lugares, se quando as pessoas chegam, elas não são recebidas na comunhão? Se elas não são partícipes da vida da igreja, se elas não são parte do mesmo pão, se elas não sentam na mesma mesa, o que adianta apenas termos um discurso de que Jesus é Salvador, mas nós vivemos como se Ele não tivesse nos salvado, porque todo aquele que foi salvo por Cristo está na família de Deus. É família de Deus. Você é família de Deus. Você deve viver como filho de Deus e olhar para os seus irmãos como filhos de Deus. Então João prossegue no verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, não há em Deus treva nenhuma. Isso é uma marca de Deus, né? do caráter de Deus, do atributo de Deus. Deus é luz e não há nele nenhum tipo de escuridão. E aí o texto prossegue. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, porque em Deus não tem trevas. O que é trevas para João na epístola? Trevas para João na epístola, basicamente, é você andar conforme o mundo diz, conforme sua carne diz, como ele diz no versículo 15 do capítulo 2. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Andar em trevas é andar distante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você nessa noite. O ano 2024 está acabando, 2025 vai começar. Não há nada de místico nisso, não vai acontecer nenhuma mágica depois de 0 horas, do dia 31. Você pode se arrepiar, você pode chorar, você pode lembrar tudo que aconteceu durante esse ano, você pode projetar muitas coisas que vão acontecer, muitos sonhos que você quer que se concretize no ano 2025, mas não existe mágica. Não existe mágica. Sua vida vai continuar, você continua sendo você mesmo. Mas muitas vezes nós é que entramos no auto-engano. Assim. Há uma abertura de novas cortinas e nós entramos no mundo de Nárnia, entramos no guarda-roupa. Saímos em Nárnia. Conhece Nárnia? Se não conheceu, não, leia Nárnia, as Crônicas de Nárnia. Saímos um novo mundo.
Não é o que Adolf Huxley disse, o novo mundo, o admirável mundo novo. Não tem um mundo novo, o mundo é um mundo caído. A realidade está posta, a realidade é a mesma. E você é este ser pecador que necessita de Deus. Você não vai entrar, e não tem como entrar, de forma melhor num novo ano, se Cristo não estiver com você. Há muitos artistas que, quando sobem ao palco para apresentar o seu espetáculo, eles botam o pé direito no primeiro degrau do palco e pisam com força. E aí a gente vê muitos crentes dizendo, vou começar com o pé direito. E se não tiver pé, faz o quê? Quem não tem pé, começa como? Com a mão direita. E se não tiver mão, começa como? Presbiterianos aqui com a orelha direita. O que tiver de direito, bota. Né? Não, irmãos. Você não tem que começar com o pé direito no ano 2025. Você tem que ir com Jesus. Você tem que ir com o evangelho da graça de Deus. Você tem que confiar nesta graça, que é a coisa mais importante da sua vida. Talvez muitas coisas não tenham se concretizado nesse ano, e talvez não vão se concretizar no ano que vem, nem 2026, nem 27, nem 28, nem 30, nem 40, nem 50. Mas o que mais importa é se você anda com Deus. Se você está com Deus. Você tem comunhão com Deus? Você tem verdadeiramente comunhão com Deus? Você tem prazer nas coisas de Deus? Deus ocupa os espaços da sua vida diariamente? Sinceramente, Deus não se engana se você só fecha seu olhinho aqui na igreja para orar. Deus não se engana com isso, não. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona se na hora de cantar você abre os seus lábios e canta bonito, afinado. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona se você levanta a mãozinha. Deus não se impressiona se na hora da música você diz, oh, Jesus. Entendeu? Deus não se impressiona nem com as suas lágrimas. O que Deus quer é um coração confessante, arrependido, contrito. É isso que Deus quer. Deus não está em busca, olhe só, Deus não está em busca da aparência da nossa religiosidade. Deus está em busca do nosso coração. Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O próprio João escreveu isso. Deus, como dizia John Stott, é o grande caçador do céu, que quer achar os nossos corações. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Mentimos. O verso 7 diz, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. A ideia de luz aqui é uma ideia de verdade. Luz aqui é sinônimo de verdade. Não uma verdade qualquer. Você já ouviu aquela frase? Talvez você até já tenha dito. Se você é casado, se você tem um círculo de amizade longo, interessante, talvez você já tenha ouvido aquela famosa frase. O segredo de um relacionamento duradouro é a verdade. Já ouviu isso? Já ouviu? Não está errado não, viu? Mas eu quero acrescentar aqui algo mais importante do que isso. O segredo de relacionamentos duradouros é a verdade. Cristo. 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 Vamos entender de novo as duas frases. A primeira, o segredo de um relacionamento duradouro é a verdade. Abre parênteses. Sinceridade. Fecha parênteses. A segunda frase, o segredo de relacionamentos duradouros com Deus e com os homens é a verdade. Abre parênteses. Jesus. Isso faz muita diferença. Você pode ser muito sincero nos seus relacionamentos e ser extremamente pecador na sua sinceridade. Você pode ser muito sincero e está em trevas. Não está na luz. Já ouviu aquela frase que comumente as pessoas dizem no final de ano? Eu gosto dessas frases.
Muita luz para você, muita luz. Aí aperta a sua mão assim, muita luz para você. Eu digo que a Neoenergia está cobrando muito caro. Minha conta de energia esse mês, só a misericórdia de Deus. O que é muita luz para você? Quer dizer o quê? Muita luz. Não. Muita luz para nós, assim, é caminhar com Jesus. Isso é muita luz. Porque não caminhar com Jesus é estar em trevas. Confusão mental. Confusão de sentimentos. Confusão de convicções. Dúvidas a respeito de Deus, do Evangelho, da graça de Cristo, da palavra. Isso são sequelas das trevas na mente humana. Cristo dissipa todas essas trevas. Cristo invade, é um canhão de luz que ilumina absolutamente tudo. E não há nenhuma brecha que a luz não entre. Essa é a vida cristã. A luz invade todas as brechas e as trevas vão saindo. Então, se andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Uma outra frase que sempre é dita, né, no nosso tempo. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa tão boa, você merece tudo de bom. Você é uma pessoa muito boa. Você é tão bom. Você é uma mulher boa, bondosa. Você está salva. Você está salvo, você é muito bom. Não. Somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Isso é importante sabermos. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. O reconhecimento do pecado é o primeiro passo para vencermos muitas coisas em nós. Depois de remidos, o reconhecimento do pecado é o primeiro passo para a transformação. Depois de salvos, eu estou falando. Para que haja mudanças na sua vida, você precisa reconhecer o pecado. Você precisa reconhecer que certas prisões, certas correntes, certas algemas que você tem carregado, mesmo como uma pessoa temente a Deus, são ações do pecado. São ações do engano do pecado no seu coração. Reconhecer esses pecados é a primeira coisa, é a coisa mais importante. Você tem que reconhecer, eu estou pecando nisso, é pecado, o que eu estou fazendo é pecado. Pare de justificar. Pare de dizer, não, mas se não tivesse falado isso, se não tivesse sido assim, é porque lá atrás eu tive um trauma. É porque eu sofri isso ou aquilo. Cara, eu não estou invalidando o trauma. Eu não estou dizendo que o que vivemos lá atrás não tem efeito sobre nós. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, você precisa reconhecer, esta minha ação é pecaminosa. É pecaminosa. Eu estou enredado nos laços do pecado. Eu estou enredada nos laços do pecado. Senhor, tem misericórdia de mim. O que eu estou fazendo é pecado. Ainda que eu tenha sido forjado por várias coisas que antecedem minha caminhada cristã, isso não impede que eu diga que o que estou fazendo de errado é pecado. O que acontece no nosso tempo? É que nós queremos renegociar. Nós queremos refinanciar o pecado do nosso coração. Não, mas eu sou assim por causa disso, por causa disso, por causa disso. Jesus sabe, por causa disso. Eu faço isso por causa disso. Eu sou preso nisso por causa disso. Eu faço isso por causa daquilo outro. E você vai vivendo assim, nesse marasmo, nesse vai e vem. E você não vai nem para frente, nem para trás. Reconheça, eu estou pecando contra ti, Senhor. E eu não quero mais viver dessa forma. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida, no final de 2024, é dizer e lutar para que em 2025 você seja um crente mais santo.
que seus sentimentos sejam mais dominados pelo Espírito de Deus. Que a sua fala seja mais governada pelas Escrituras. Que a Escritura encha seu coração. Você tem acordado com um desejo incontrolável de ler a palavra de Deus todas as manhãs? Tem? Não? Então você está numa situação grave. Você tem tido desejos profundos de buscar a Deus em oração todos os dias? Não? Deus tenha misericórdia da tua alma. Você tem tido desejo de adorar a Deus em comunidade, junto com a igreja, dominicalmente? Pelo menos. Não? Você está na UTI. Você está agonizando. Você precisa do Evangelho urgentemente. Escute. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tem sido ainda aprisionado, aprisionada por erros do passado? Há um esforço cultural contra o sentimento de culpa. Precisamos entender essa questão da culpa, como isso funciona no coração e o que é que as Escrituras dizem a respeito disso. Primeiro, que há muitas pessoas que carregam culpa indevidamente. Casos, por exemplo, dos mais diversos abusos, de todas as espécies, físicos ou mentais, psicológicos, muitas vezes as vítimas carregam uma culpa indevida, que não pertence a elas. Elas foram vítimas. Então, esse é um tipo de condicionamento psicológico de auto-engano. A pessoa está num laço de auto-engano. Ela está culpando-se por algo que ela não teve culpa. Muitas vezes a culpa, ela tem um fundamento lógico. A pessoa errou de fato, verdadeiramente. E ela pecou contra Deus. Mas ela permanece com o fardo da culpa sem abandoná-lo durante muito tempo, muitos anos, toda a vida. E este é um pecado de orgulho. Parece ser humildade, mas não é, é orgulho. E por que é orgulho? Se você olha para esse texto que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça, e você persevera no sentimento de culpa, você está invalidando o que Deus está dizendo aqui. Você está dizendo, Deus é mentiroso. Ele não pode me purificar. Ele não pode me perdoar. Ou talvez você esteja esperando uma mudança de sentimento dentro de você. Não, eu quero me sentir perdoado. Isso não existe. O coração do homem é muito enganoso. Os nossos sentimentos também. Você já se sentiu muito certo, estando muito errado? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu fui muito convicto em entregar uma prova na faculdade. Eu disse, vou tirar 10. Quando eu fui pegar, eu tirei 2. Aí eu fui com o peito estufado. Eu também, professor. Já? Não quer pensar mais não? Não. Eu estudei. Tá certo. Quer repensar isso aqui? Não, não. Quer me enganar? Quer me embaraçar? Não, não. Tome aí. Pode corrigir. Você pode ter um sentimento que está muito certo, estando muito errado. O que cabe-nos é olharmos para a Escritura, o que é que a Escritura diz. Ele me perdoa. Se o meu coração me acusa, eu digo ao meu coração, Ele me perdoa. Se um outro homem me acusa, eu digo, o Senhor me perdoa. Se Satanás me condena e me acusa, eu digo, o Senhor me perdoou. Se a minha consciência me fere, dizendo, você não é um verdadeiro cristão, se você não tinha feito isso ou aquilo. Se você tivesse não feito aquilo, se você não tivesse errado desse jeito, então você seria verdadeiramente um cristão. Você não é um cristão, depois que você professou Cristo, você cometeu esse pecado, esse pecado, esse pecado, esse pecado, esse pecado. Isso não faz de você um cristão. Se você fosse um cristão, você não tinha feito isso. Isso é um engano do coração e pode ser um engano de Satanás, pode ser as duas coisas. Quando eu escuto esse tipo de acusação, quando você escutar esse tipo de acusação, você tem que se agarrar a esse texto que diz, se eu confesso os meus pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Ainda que o meu coração me condene, maior é Deus do que o meu coração. Ainda que o seu coração lhe condene, maior é Deus do que o seu coração.
A fala de Deus é mais importante nisso do que o que você sente. Você pode não ter se perdoado, mas o que é melhor, ou o que é mais importante? Você se sentir não perdoado ou Deus dizer, eu perdoo você? A palavra que Deus diz é mais importante do que o que você sente. E o seu sentimento é que tem que se adequar ao que Deus disse. Você não deve ficar esperando toda a vida que Deus faça com que você se sinta perdoado. Ou se sinta forte diante de uma situação. Você já desejou isso? Já pediu isso? Senhor, me dá força. E você quer se sentir forte e você não se sente forte. E nunca vem esse sentimento de fortaleza dentro de você, mas você vai aos trancos e barrancos, empurrando a carroça. E o Senhor vai lhe sustentando. Quando o Senhor nos fortalece, irmãos, não é nenhuma espécie de espinafre do Popeye. Vocês se lembram de Popeye, não? Só os velhos mesmo se lembram de Popeye. E só os velhos balançaram a cabeça. O jovem não sabe quem é Popeye. Essa geração que não assistiu Chaves não sabe o que é bom. O Senhor nos fortalece e muitas vezes nós seguimos fortes, mas com sentimento de fraqueza. Isso acontece para não nos gloriarmos. Somos fortalecidos, mas o Senhor faz com que continuemos com sentimento de fraqueza, para que dependamos dEle absolutamente. Senhor, eu preciso do Senhor, eu não consigo, eu não posso, não vai dar, Senhor. E Deus não é coach, né, irmãos? Ele é Deus. Você não vai ver Deus dizendo assim, rapaz, acredite em você. Tenha fé em você mesmo, olhe para o seu interior, veja o que você tem capacidade. Veja o que você já conseguiu. Você chegou até aqui. Você já foi tantos quilômetros. Você consegue. Não tem aquela vozinha de um anjinho no nosso ouvido. Vai. Tu vai conseguir. Está perto. A linha de chegada está aqui. Não tem, irmãos. Não tem. Mas a gente vai sendo arrastado assim, arrastado. E a gente vai caindo, ele vai arrastando. E a gente vai tropeçando, ele vai levantando. E a gente vai cansando, ele segura nos nossos braços. E a gente cai, ele coloca-nos nos seus braços, até chegarmos na linha final. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui está a importância da nossa confissão. Não façamos Deus mentiroso. Cristãos, principalmente irmãos que estão sob meu pastoreio aqui nessa igreja. Eu quero dizer uma coisa a vocês com muito temor a Deus e com muito amor a esta congregação. Deus conhece os pecados ocultos. De Deus ninguém esconde os pecados. Não viva no pecado. Deus está vendo. O pecado lhe destrói. Certo que você está salvo, se você é um salvo, e o pecado não pode impedir a sua salvação, ele não pode. Você está salvo. Mas o pecado ainda tem um poder corrosivo na vida dos salvos, não para tirar deles a salvação, mas para destruir muitas coisas na sua vida. Destruir seu casamento, destruir sua família, destruir sua comunhão com Deus, destruir seus planos piedosos, seus pedidos piedosos, destruir muitas coisas na sua vida. Você não vai perder a salvação, mas o pecado pode detonar muitas coisas. É uma bomba relógio. Pecados ocultos virão à tona em algum momento. Eles virão à luz em algum momento. Você não está numa igreja romana que você precisa confessar o seu pecado a um homem para ser salvo, para ser perdoado. Mas você precisa entender que Deus santifica a igreja. Deus santifica a igreja. Deus quer um povo santo.
andando com ele em piedade. Você não tem um jugo pesado na igreja, nesta igreja, disso ou aquilo, proibições aqui e acolá, o que é que você pode fazer, o que é que você não pode fazer, qual é a quantidade de centímetros necessários e ideais para a gravata que você usa, ou o tamanho do bigode que você tem, ou o comprimento da barba que você quer usar. Você não tem isso aqui. Você não tem a gente não tem um livro de regras. Essa cor pode, essa cor não pode. Antigamente tinha isso, né, em algumas igrejas. Vermelho é do Satanás, não pode. Preto também não pode, porque é das trevas, não pode. Não tem isso. Mas a Bíblia fala de algo mais profundo, uma vida interior que precisa ser governada por Deus. Somente a verdade é que pode guiar os crentes beneficamente nisso. Somente a verdade que é Cristo em primeiro lugar e a verdade que é a Escritura em primeiro lugar. Cristo é a glória do cristão. Mas eu preciso perguntar, você é cristão? Cristão não é apenas dizer que crê em Jesus, ou que a Bíblia é verdadeira, ou que você está convencido de tal doutrina, ou de tal doutrina, ou de tal tradição denominacional. Isso não é ser cristão. Você pode professar tudo isso e não ser cristão. Pode não ser nascido de novo, não regenerado. Você compreende o que é isso? Você compreende o que é o pecado e a força do pecado sobre a vida da humanidade, sobre sua própria vida? Pecado não é apenas errar. O pecado não é apenas um erro. Eu errei aqui. Eita. Não tem o eita do erro, né? O pecado não é só você entrar numa rua que é contramão. Não é só isso. Porque aí lá na frente você pega a mão certa, tá tudo certo. Pecado não é isso. Pecado não é só você errar a quantidade de sal de uma comida. Porque isso você conserta. Pecado não é somente errar. Pecado é um ato de idolatria. Pecar é colocar-se acima de Deus. Pecar é o desejo de independência de Deus. Pecar é dizer que a sua vontade é melhor que a vontade de Deus. Pecar é você dizer claramente com as suas ações e com a sua mente: seja feita a minha vontade. Pecado é rebelião, é levantar-se como inimigo de Deus, é boicotar sua própria vida para a sua própria condenação. É desprezar o sacrifício de Jesus, é menosprezar a obra do Espírito Santo, é dizer que a Escritura está errada quando ela denuncia o seu pecado. Pecado é orgulho, pecado é soberba. Mas essa é a situação do pecador. Mas, em Cristo, nós temos purificação, perdão, restauração, vida, alegria, paz, que excede todo entendimento. Em Cristo nós temos genuína libertação e salvação. Mas em Cristo nós temos purificação dos nossos pecados. Esta é uma mensagem tão básica que talvez você possa pensar, mas eu já sei de tudo isso. Nós já sabemos, nós já ouvimos tanto sobre isso, nós já lemos tanto sobre isso. Lutero dizia que pecado é igual a barba. Você raspa, ela cresce. Quando é que a igreja precisa ouvir novamente sobre salvação, perdão, purificação? Sempre. Porque na igreja há pecado e pecadores. Sabe quando é que eu vou parar de pregar sobre pecado, irmãos? Vocês sabem? Só quando ele me levar. Porque se chegar um dia em que nessa igreja não tenha mais pecado, eu preciso sair daqui, porque eu vou continuar pecando. Porque eu sou pecador. 2025 está chegando. Seja mais crente do que 2024. Seja mais crente. Seja mais piedoso, seja mais santo. Leve mais a sério as coisas de Deus. Não tem esse negócio de pé direito. Não tem esse negócio de muita luz. Não tem. A luz é Jesus. E a porta é Jesus. O caminho é Jesus. A vida é Jesus.
Tudo é Jesus. O que você precisa é de Jesus. Que Deus nos ajude, que sua graça nos ampare, que Deus tenha misericórdia da nossa pecaminosidade. Somente Cristo pode nos trazer perdão e paz. Amém. Vamos orar. Deus de toda misericórdia e graça, tua palavra denuncia tantas coisas, Senhor, que há em nós. Mas a tua palavra também apresenta tanta graça, tanta bondade, tanta paciência, tolerância do Senhor para conosco. Obrigado por tua misericórdia, Senhor. Obrigado por nos mostrares as profundidades do nosso coração, as profundidades de nossa alma, os porões de nossa alma, sujos, fétidos, escuros, que parece que estão esquecidos, mas na verdade nós sabemos que este vão está lá. Ilumina, Senhor, isso, ordena isso, salva pecadores, abençoa a nossa igreja com santidade, santificação, piedade, justiça. Que sejamos bem-aventurados neste ano que se aproxima. Que tu sejas a nossa glória, Cristo. Que tu sejas a nossa glória. Sustenta-nos para que sejamos fiéis ao Senhor. Abençoa esta congregação, Senhor, tão amada por ti. Abençoa os jovens, os idosos, as famílias, os viúvos, viúvas, solteiros. Te peço que o Senhor abençoe os enfermos. Tem misericórdia deles, os que têm enfermidades na alma, os depressivos, os que lutam contra o pânico, contra a depressão, os que lutam contra traumas, os que lutam contra ansiedades. Que o Senhor os fortaleça pela palavra e pela ação poderosa do Espírito Santo. Que em ti encontremos paz sempre, em todas as circunstâncias, Senhor. Que em ti encontremos vigor, alegria para a nossa caminhada. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos professar a nossa